Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pode sentar, fique à vontade. Meus amados irmãos, o livro do Gênesis é o livro do início, o livro do princípio, o livro do começo, e é um livro que responde várias questões e várias perguntas que permeiam o coração da humanidade. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? A humanidade está cada vez mais conturbada em busca de respostas, mas eu enalteço os céus, porque nós cristãos salvos em Jesus somos o povo mais bem resolvido da face da terra. Nós sabemos quem somos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Nós somos filhos de Deus, nós viemos do próprio Deus e para lá voltaremos, quem acredita nessa revelação. O livro do Gênesis, na verdade, ele vem como um bálsamo para o coração de muitos, até mesmo muitos céticos que não creem na teoria do criacionismo, ou na doutrina do criacionismo, melhor dizendo. Antes prefere acreditar em teorias darwinistas, como teoria da evolução. Porém, quando nós abrimos a Bíblia, nós percebemos que a vida humana em si é o mistério de Deus revelado em tempo oportuno. No capítulo 1 do versículo 1 do Gênesis, a Bíblia responde à questão de onde viemos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Foi Deus que criou os céus, foi Deus que cria a terra. Só que no versículo 2 a Bíblia nos afirma a situação dessa terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Existem muitas indagações teológicas e existem várias ramificações que pregam que houve um intervalo gigantesco entre Gênesis 1 e 1 e entre Gênesis 1 e 2. Existem outras teorias também que falam que é simplesmente uma ordem cronológica, que Deus fez tudo no seu devido tempo. Eu prefiro não arriscar, eu só fico me questionando no versículo 2 que me chamou a atenção, que foi o texto que o Senhor me deu para pregar essa madrugada. Perceba bem a situação da terra como ela se encontrava. A terra era sem forma e vazia, ou seja, a terra era um nada. Primeiro, ela era sem forma. Segundo, ela era vazia. E para piorar a sua situação, havia trevas sobre a face do abismo. O mais interessante não é a situação da terra sem forma, vazia e sob trevas. O mais interessante é a segunda parte do texto, que diz assim: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Uma pergunta: por que é que o Espírito Santo de Deus, um Espírito tão perfeito, um Espírito tão pleno, um Espírito tão poderoso, haveria de pairar sobre algo que era vazio, sem forma e com trevas? Nós não fomos ensinados assim. Nós não fomos preparados assim. Desde a nossa infância nós fomos ensinados a aceitar algo na mais extrema perfeição. Desde a infância nós ouvimos histórias que tudo acaba feliz para sempre. Nós nunca aceitamos perder, ou nós não fomos ensinados a perder. Os nossos pais talvez nunca deram palavras realistas quando éramos crianças, quando éramos pequenos. Os nossos pais nunca olharam para nós quando éramos crianças e disseram: um dia você vai perder, um dia você vai chorar, um dia você vai se deparar com algo que não tem sentido na sua vida, e você não irá conseguir buscar resposta para isso. Porém, a Bíblia nos ensina a encararmos essas situações da melhor maneira possível. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele pairava. A palavra pairar no original quer dizer sondar, perscrutar, esconder, cobrir,
nobrir, guardar. Ele guardava a terra que era sem forma e vazia. Por quê? Qual é a expectativa vivencial humana? Qual é o projeto de vida? Tem muitas campanhas, consagrai, tem muitas campanhas que focam nesse início de ano, para nos prepararmos para o ano de bênção, para nos prepararmos para o ano de vitória, para nos prepararmos para o ano de milagre, porque a expectativa é a melhor possível. Porém, sob pesquisas de antropólogos e pesquisas científicas, é constatado que a expectativa humana é a seguinte: 70% do tempo do ser humano, ele vive lembrando do passado. Vou repetir: 70% do tempo do ser humano, ele vive no passado. Por quê? Porque é no passado que nós cometemos os piores erros da nossa vida, e muitas vezes o passado é carregado de culpa. Muita gente coloca a mão na cabeça e diz: eu deveria ter cantado e não cantei, eu deveria ter pregado e não preguei, eu deveria ter profetizado e não profetizei, eu deveria ter obedecido e não obedeci, eu deveria ter ligado e não liguei, eu deveria ter conversado e não conversei, eu deveria ter dado glória e não dei, eu deveria ter dado aleluia e não dei, eu deveria ter adorado e não adorei, eu deveria ter profetizado e não profetizei, eu deveria ter tido mais fé e não tive, porque a culpa está atrelada ao passado. Jeremias capítulo 31, versículo 19, a Bíblia nos diz: de fato, depois de desviar-me, eu me arrependi, depois que entendi, bati no meu peito, estou envergonhado, humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Muitas pessoas estão presas ao passado, muitas pessoas estão arrependidas porque não tiveram a postura que deveria lá no seu devido passado. Por isso que a maior parte do tempo do ser humano, ele vive lembrando do passado. Por isso que parte da humanidade está presa em um câncer espiritual na alma, em uma doença que se chama depressão, porque a sua mente está numa masmorra, presa ao passado. 70% do tempo do homem, ele vive no passado. Giovanni, e no que se prossegue? 25% do tempo do ser humano, ele está relacionado ao seu futuro. O homem tenta planejar o futuro, e tudo começa na adolescência. O que eu vou estudar? Que faculdade eu vou prestar? E depois, com a juventude, vem: com quem vou me casar? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser do meu amanhã? Já sei. Vou seguir a vocação do meu pai? Já sei. Vou seguir a vocação profissional da minha mãe? Já sei. Vou seguir aquilo que está ligado ao meu coração. A Bíblia diz a respeito do futuro do homem, Provérbios capítulo 16, versículo 1: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Por quê? Porque o homem está preocupado com o seu futuro. A pior doença do século 21 hoje não trata-se mais de depressão. A pior doença do século 21 hoje, segundo um grande psiquiatra chamado de Augusto Cury, ele fala que a pior doença do século 21 se chama SPA. O que é SPA, Wallace? Síndrome do pensamento acelerado. Ninguém vive mais o hoje, ninguém vive mais o agora. Está todo mundo preocupado com amanhã, está todo mundo preocupado com segunda-feira, está todo mundo preocupado com que dinheiro vai pagar as contas, está todo mundo preocupado como é que vai acabar o mês, está todo mundo preocupado em a inflação do Brasil, do país. A renda PIB está cada vez pior, o dólar está cada dia mais alto. O que será das nossas vidas? O tempo do homem, 25%, está ligado ao seu futuro. E pasmem os senhores, apenas 5%, eu disse 5% do tempo do ser humano, ele vive ligado ao presente. Livro de Eclesiastes trata a respeito do tempo do homem, esse tempo que está debaixo do sol, esse tempo limitado, esse tempo determinado, esse tempo com os dias contados, esse tempo de Salmo 90, verso 10, que alguns chegam até os 80, passando disso
isso é canseira e enfado. É esse tempo que nós vivemos. Ninguém mais tem tempo para ouvir a palavra. Ninguém mais tem tempo para fixar atenção na Bíblia e guardar essa palavra durante todos os dias da sua vida. Por quê? Porque o homem está cada dia mais menos ligado ao seu presente. 5% apenas ligado ao presente. A visão humana é tão limitada, mas tão limitada, que antigamente o homem acreditava que a terra era quadrada. A igreja pregava que a terra era quadrada. Por quê? Porque quando eles chegavam na beira do mar e viam aquela linha no horizonte, eles acreditavam que se navegasse até aquela linha, que se o barco chegasse até lá, o barco ia atravessar a linha e ia sumir no espaço, no além e no infinito. Aí vem Galileu, o pai da física. Ele melhora o telescópio e ele descobre que não havia aquela linha, e resolvem tirar a prova real disso. Depois de perseguirem Galileu, quando pegam o barco e vão a navegar, e eles percebem que a linha cada vez estava mais à frente, e conclui-se que aquela linha não era real, aquela linha não existia lá, aquela linha existia no olho do homem. Por quê? Porque a limitação estava no olho do homem. Ou seja, o que você está vendo linha, para Deus é apenas o início de algo mais. Vou melhorar a aplicação. O que você está vendo divórcio, para Deus é o novo começo. O que você está vendo fim, para Deus é uma nova história. O que você está vendo falência, para Deus é providência. A linha não existe lá, a linha existe aqui. A limitação não existe lá, a limitação existe aqui. Vou repetir: 70% passado, 25% futuro e 5% presente. Mas é aqui que eu entro. Há uma grande divergência entre a expectativa vivencial humana e a visibilidade temporal de Deus. Sabe isso por quê? Porque em Isaías capítulo 55, o versículo de número 8 e 9 diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos, diz o Senhor. Deus está em um lugar elevado, a nossa visão está aqui embaixo, mas a visão de Deus está de cima. Deus separa o tempo em duas fases, Cronos e Kairos. Cronos quer dizer o tempo do homem. O que é o tempo do homem? Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de juntar, tempo de espalhar, tempo de guerra, tempo de paz, e assim sucessivamente. É o tempo do homem, é o tempo que você nasce, é o tempo que você cresce, é o tempo que vai para a escola, é o tempo que se forma, é o tempo que namora, é o tempo que noiva, é o tempo que casa, é o tempo que vem os filhos, é o tempo que vem os netos, é o tempo que vem a doença, é o tempo que vem o problema, é o tempo que vem a prova, é o tempo que vem a luta, é o tempo que vem a ruga, é o tempo que vem a velhice. Mas não existe só Cronos, existe Kairos. Kairos quer dizer o tempo de Deus. 1 Pedro capítulo 5 versículo 6: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor teu Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Sabe o que é que Deus está me dizendo aqui, Wallace? Que Deus vai tirar a gente do tempo do homem e vai colocar no tempo dele. Deus vai inverter essa roda e vai colocar você por cima. Só quem acredita nessa revelação, levante a mão e adore ao Senhor. Em Gênesis 1 e 2 eu aprendo qual é a questão da visibilidade temporal de Deus. Quem está preparado diz amém. Quem quer receber diz eu quero. Quem quer ouvir diz eu creio. Visibilidade temporal de Deus. Lá vai. Enquanto 5% do tempo do homem ele vive no presente, 5% da visibilidade temporal de Deus está ligada ao teu passado. Vou repetir: 5% da visibilidade temporal de Deus está ligada ao teu passado. Ou seja, Deus não considera os seus pecados do passado. Se eles já foram perdoados
E se você já se arrependeu, e se o sangue de Jesus já está sobre a tua vida, os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento, e deles Deus já não lembra mais. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19: esqueço o que se foi, não vivo no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Será que vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho, e no riacho e no ermo, o riacho, diz o Senhor. É tempo de coisa nova, é tempo de restituição, é tempo de porta aberta, é tempo do novo de Deus na tua vida. Quem dá glória pega, quem dá glória está recebendo, quem dá glória segura, quem dá glória toma posse. O diabo não quer que você enxergue o novo de Deus na sua vida, por isso que você vive murmurando, por isso que você vive blasfemando, por isso que você vive reclamando. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para você: 5% eu considero o teu passado. Por que Ele ainda considera o meu passado? Porque Deus jamais vai usar o teu passado para te condenar. Deus jamais vai usar o teu passado para te jogar na face. Deus só vai usar o teu passado para uma coisa: para glorificar o nome dele na sua vida. Deus só vai usar o teu passado para uma coisa: você já teve ruim, hoje você está melhor. Você já teve na pior, olha como é que você está hoje. Você já passou coisa muito pior. Por que você está aí amuado, não deu nem glória a Deus ainda? Por que você não levantou a mão nem para dar um aleluia? Tem gente pior do que você e está dando glória aqui. Tem gente mais na prova que você e já entrou na marcha com esse varão. Tem gente que está bem mais abaixo que você e já deu muito mais glória a Deus que você. Filipenses capítulo 3, versículo 13: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, avançando para o alvo e para o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem gosta de passado é diabo, quem gosta de passado é museu. Deus é Deus de passado, Deus é Deus de presente e de futuro. É daqui para o céu, é daqui para a glória, é daqui para a vitória. Cada glória que você dá é um passo avante, cada aleluia que você dá é mais um passo para frente. Escute aqui uma coisa: 5% Deus te vê no passado, diga graças a Deus. 25% Deus trabalha e age no presente. Tem alguns crentes ainda que deram glória a Deus aqui. Sabe por quê? Porque enquanto muitos deram glória a Deus, outros pensaram: mas só 25%? Por que é que Deus não trabalha e não age nos 70%? Por que tem que ser nos 25%? Porque não é como eu e você queremos. Muitas vezes na nossa vida nós esperamos receber um milagre, mas em outras vezes Deus espera você ficar pronto para te dar um milagre. Prova disso é aquele salmo que quase ninguém gosta de ler e admiti-lo e tomar posse para a sua vida, é o Salmo 40. O que diz o Salmo 40? Esperei com Ele se inclinou para e ouviu o meu. Pelo amor de Deus, vamos melhorar esse negócio. Salmo 40 diz o que? Esperei com Ele se inclinou para e ouviu o meu. Entendeu o mistério? A matemática diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos alterar o texto sem ferir a exegese dele. Se você quiser que Deus se levante em teu favor e ouça o teu clamor, aprenda a esperar com paciência. Está muito nervosinho demais, por isso que Deus não te deu ainda. Está muito empinado demais, por isso que Deus não liberou o milagre ainda. Está se achando o gás da coca ainda, por isso que Jeová não liberou na tua mão um milagre que até já desceu, mas você ainda não enxergou pela falta de humildade. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13:
Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Fiel é Deus, que não permitirá com que vocês sejam tentados além daquilo que vocês podem suportar. Eu não aguento mais, aguenta. Eu não suporto mais, suporta. Não vai mais, vai. Eu não aguento mais caminhar, se arrasta. Mas continua, não volta para trás. Se Deus te deu a prova, Ele vai com você. Se Deus te deu a palavra subcaminância, aquilo que você está achando que não vai mais aguentar, vai adiante. Porque se você não aguentar, Deus vai com você, mas que você vai chegar lá, vai. Quem acredita que vai chegar, levante a mão e glorifique ao Senhor. Vai chegar. Às vezes parece demorar tanto que Deus tem para nós. Tem vezes que nós nem mais acreditamos mais em profeta, em mensagem pregada, em nada. Nós ouvimos o pregador pregar, nós ouvimos o cantor cantar e parece que ficamos assim, ó, inertes. Tem gente que não tem força nem mais para dar glória a Deus e dar aleluia. Eu falo em língua estranha. Você não é mais o mesmo, você não era assim. Você está questionando de Deus trabalhar e agir na sua vida. Mas não é como você quer, é como Ele quer. Entenda isso na sua vida. Deus não vai ser menos Deus porque você vai deixar de dar glória para Ele. Mas você vai deixar de ser menos crente se você parar de adorar o nome dEle. Eu não tenho vergonha de contar. Está sendo filmado. E eu conto isso para testificar a fé de muitos e glorificar o nome do Senhor na sua vida. Quando foi no dia 3 de janeiro desse ano, eu e minha esposa estávamos em casa. E eu só ia pregar no dia 4 de janeiro, que era quarta-feira. Eu já estava agendando a fazer algumas semanas devido ao fim de ano. Fim de ano as igrejas não fazem eventos. E quem é itinerante só Deus sabe, né, irmão? E eu fiquei na dispensação. A festinha de 1 aninho da minha filha estava marcada para o dia 7 de janeiro, como foi na semana que se passou. Foi uma festa linda, maravilhosa, abençoada. O Senhor deu tudo, porque Giovana é um milagre. Quando eu me casei com a minha esposa há 10 anos atrás, o médico olhou para minha mulher e disse assim, ó, você não pode gerar filhos. O teu ureter esquerdo está em duplicidade desde nascença. Nós vamos ter que fazer uma cirurgia para descolar esse ureter, o canal que liga o rim à bexiga. E é uma cirurgia de alto risco e complicada. Nós olhamos um para o outro e dissemos assim, ó, se Deus quiser nos dar um filho, não vai ser preciso fazer a cirurgia. Mas pela medicina era necessário, porque o médico disse, se vocês inventarem de ter filho sem fazer a cirurgia, a gestação vai durar no máximo até o 3º mês. Porque o organismo vai abortar espontaneamente. Quando a minha esposa descobriu que estava grávida do ano de 2015, ela já estava de 2 meses. Aquele foi o pior mês da nossa vida. Porque até o 3º mês o organismo poderia abortar, segundo a medicina e segundo os exames que estavam ali comprovando aquilo. Mas passaram-se 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até o 9º mês, e Giovana nasceu para a glória de Deus. Giovana é tão cuidada por Deus que Jesus dá até a fralda e o leite dela todo mês. Uma empresária lá de Londrina que ajuda a Giovana todo mês com a fralda e com o leite. E no dia 7 de janeiro aconteceu a festinha dela. E no dia 4 de janeiro nós não tínhamos dinheiro para comer lá em casa. No dia 3 de janeiro, a minha esposa foi para fazer almoço, abriu o freezer e foi raspando os restinhos de frango, de carne de porco, de carne de boi, de frango que fica no freezer, que cola, que a gente esquece de limpar. Ela foi tirando aqueles pedacinhos de carne congelado. E eu olhei para ela e disse, faz o entreveiro. O lagiano sabe o que é entreveiro, né, irmão? Tem algum aqui? Eita glória, não tem nenhum não. Entreveiro é coisa boa, irmão. É carne de porco, de frango, de boi, coloca o pinhão, está feito entreveiro. Eu falei, faz o entreveiro, não tem pinhão, mas vamos fazer assim mesmo. Aí minha esposa fez aquele entreveirinho, deu uma porçãozinha pequena, porque não tinha muito. Tinha um pouquinho de arroz, nós dividimos e almoçamos. Era meio-dia. E crente não sente fome, irmão. Crente sente um milagre dentro da barriga. Barriga de crente não ronca, dá glória, irmão. Crente não faz prato, faz um monte de Sinai e Corebe do lado. Aquele dia, irmão, não deu nem para fazer um monte, foi só um pouquinho. Quando foi 1h30 da tarde,
Minha esposa olhou para mim e disse assim, ó, tô com fome. Eu falei, também. E agora? Eu disse, não tenho dinheiro. Ela disse, já sei. 10 anos de casado, eu sei o que fazer. E eu perguntei o quê? Vai nos bolsos do terno. Sempre tem nota escondida no terno que você esquece de tirar. Sempre no culto, o irmão vem assim no bolso, pastor Aparecido. Deus abençoe, pastor. Enfia a mão no bolso e deixa o negócio. Ou te dá a mão assim com o negócio aqui, né? É mistério esse negócio. Aí você coloca no bolso e esquece, pastor Wallace. Aí eu lembrei, vou naquele terno de veludo de inverno, que nunca mais usei. Na parte de dentro. Aí coloquei a mão assim dentro. Quando introduzi a mão, eu senti aquele material. Falei, eita mistério. Aí eu tirei, tinha 20 reais. Ô glória! Aí, irmão, eu olhei para a esposa e disse, ó, 20 reais. Ela, não falei? Se você pegar mais um terno aí, vai ter mais. Falei, vou ver. Olhei em todo, não tinha, só 20 reais mesmo. Que Deus não dá para sobrar, mas também não deixa faltar. Não falta, mas também não sobra. Por que não falta e não sobra? Deus não trabalha com depósito. Deus trabalha com providência diária. Todo dia você vai ter que orar para meu maná. Todo dia. Aí minha esposa olhou para mim e disse, é o seguinte, você vai no sacolão comprar umas frutinhas para a Giovana que está faltando. E com o que sobrar, você vai no quiosque da frente. Sacolão direto do campo. Eu não ia falar não, porque eu não estou ganhando nada para isso, mas já foi. Você vai no quiosque da frente. Lá tem um quiosque de garapa e coxinha, risole, pastel. Come lá, que eu vou para a casa da mãe. Porque sogra é para isso, né, irmão? Todo mundo fala mal de sogra, mas quando faltar alguma coisa, vai na sogra, irmão. Sempre vai ter alguma coisa lá. Giese foi para a sogra, deixei ela na frente da sogra e fui para o sacolão. Quando eu cheguei na frente do sacolão, que eu fui estacionar o carro, acendeu aquela luz amarela do desespero. E apitou, falei, eita reserva, Jesus. E eu dando glória, dando risada, irmão. Que fazem 17 anos que eu vivo da fé. E Jesus nunca deixou faltar nada para mim. Nunca. Nunca. Aí eu cheguei no sacolão, apitou a reserva, falei, eita Deus, e agora? Abasteço, compro a fruta da Giovana ou vou comer? Uma voz me disse, vai comer. Não sei se foi Deus. O púlpito não é lugar de mentira, é de ser sincero. Cheguei lá, sentei. Quando me sentei, pedi a garapa e a coxinha. Deu 7 reais. Falei, ô, coisa cara. Vamos lá. Comecei a comer. Sobrou quanto? 13. Comecei a comer. E eu olhando para a rua, vejo do outro lado da rua um homem passando. Um homem alto, cabelos grisalhos, olhos claros, um homem claro, com a Bíblia debaixo do braço. Detalhe, a Bíblia estava suja. Camisa social de manga curta, também estava suja. Calça social preta, suja. Sapato preto surrado, sujo. Eu olhei para aquele homem e uma voz falou dentro da minha cabeça, compra um lanche para ele. Aí eu falei, essa voz não é de Deus. Aí a voz repetiu, compra o lanche para ele. Eu tenho 13 reais. Se eu comprar mais um salgado e uma garapa, vai sobrar com 6 reais, meu Deus. É isso? 6. Não vai dar para comprar nada para Giovana e nem abastecer o carro. Essa voz que falou dentro da minha cabeça não é de Deus, porque tem gente que pergunta, como é que Deus fala com você, pastor? Ele fala no coração, enganoso é o coração do homem. Ele fala no ouvido, no ouvido qualquer um pode falar. Como é que ele fala? Ele fala dentro da cabeça, dentro da mente. A voz falou dentro da minha mente, compra para ele, eu virei e disse, Deus, se foi de ti, e eu olhando para ele, se foi de ti essa voz, ele vai olhar para mim. Quando eu falei assim, parece que ele ouviu. Quando eu falei assim, ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu me escondi. Ele não vai vir, ele não vai vir, 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 não vai vir. Quando eu falei não vai vir, e eu virei de novo, ele estava aqui. Aí ele olhou para mim e disse, compra um lanche para mim, eu estou com fome.
E eu olhei para ele e disse: vou comprar. Cheguei para a moça, pedi a garapa e a coxinha e dei para ele. Ele olhou, ele pegou na minha mão com aquelas mãos sujas, mas ele pegou na minha mão e disse assim: ó, Deus te abençoe. Que Ele te recompense muitas vezes mais. Eu falei amém. Entrei no mercado, comprei algumas batatas e voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, minha esposa disse: vem me buscar. Fui buscá-la. Quando cheguei lá, ela olhou para mim e disse: comprou as frutas da Giovana? Eu falei: não. Ela: como assim? Deus mandou eu pagar um lanche para um mendigo crente. Ela: como é que tu sabia que ele era crente? Eu falei: estava com a Bíblia. E ele falou: Deus abençoe. E no olho dele tinha paz. Mas como assim? Deus mandou e eu fiz. Ela: então tá bom. Quando nós chegamos em casa, a gasolina acabando, não tinha comida, não tinha nada para comer. Quando eu coloquei os pés em casa, o telefone tocou. Minha filha de 1 ano olhou para mim e disse: alô? Falei: calma, filha, já vou atender. Peguei o telefone. Quando eu peguei o telefone, a empresária de Arapongas, Paraná, no telefone dizendo: Giovanni, já está na tua conta uma doação que Deus mandou te enviar final do ano. Quando eu fui olhar a conta, tinha R$1.000, para a glória de Deus. Só deu glória quem confia na providência de Deus. Só deu glória quem acredita que vai prosperar no meio dessa crise. E quando eu falo que você vai prosperar, não estou pregando teologia da prosperidade, não. Eu estou falando que Deus vai prosperar o pouquinho que você tem. O pouquinho que você tem, Deus vai multiplicar. Deus vai fazer brotar no deserto água da rocha. Deus vai fazer chover no céu o maná. E você vai dar glória a Deus, misturado com aleluia. Aleluia. Giovanni, o que é que a visibilidade temporal, a expectativa temporal humana e a visibilidade temporal de Deus tem a ver com Gênesis 1 e 2? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque enquanto 5% Deus considera o teu passado para glorificar o nome dele, 25% ele trabalha, te prova e age do presente, 75%, 70%, melhor dizendo, 70% ele já te vê no futuro. Sabe por que que o Wallace, eu não falei para o Wallace o que ia pregar? Sabe por que que o Wallace me antecedeu lendo sobre o Gadareno? Sabe por que que Cristo foi até Gadara para libertar aquele homem? Porque ele não via ele como um endemoniado. Ele não via ele como um perturbado, que arrebentava correntes e prisões e andava seminu. Ele via aquele homem liberto. Pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, pelo poder celestial que havia em Deus. Se você soubesse o que Deus já vê para a tua vida, daqui a alguns meses, você não estava calado, preocupado, tenso, nervoso, você já estava dando lugar nessa vigília. A terra é badaracome devai. Por que é que você acha que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 25? Não andeis ansiosos, não andeis preocupados com o que haveis de comer ou de vestir. Olhai para as aves do céu, não plantam nem semeiam, todavia Deus não deixa faltar o alimento. Olhai para os lírios dos campos, não tecem nem fiam, todavia nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como tal. Buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cristo estava dizendo: não se preocupe com amanhã, eu já estou lá cuidando de tudo para você. Se for para você fazer uma campanha em favor do ano, não vai ser para pedir, vai ser para agradecer. Porque quem tem um nível elevadíssimo de fé,
ele pede, mas ele mais agradece. Você está pedindo para Jesus salvar teu marido? Agradeça. Você está pedindo para Jesus te dar casa própria? Isso é de menos, matéria é de menos. Agradeça. Você está pedindo uma porta de emprego? Isso aí para Deus é nada. Deus só pensa em estalar o dedo, a porta já se abre. Agradeça. Você está pedindo fartura na tua casa? Seja fiel no pouco, que no muito Ele vai te colocar. E trate de agradecer. Agradeça. Quando chegar na igreja, não foque nas mãos do mestre. Foque nos pés, para alcançar a face. Quando Lázaro morreu, Marta veio questionar a Jesus, de cima para baixo. Mas quando Maria veio, se lança aos pés dele, e alcança a face do mestre, e vê o seu irmão sendo ressuscitado por Cristo. O segredo para receber a vitória e o milagre não é ir na face, não é focar nas mãos, é ir nos pés. Se lança nos pés de Jesus, se humilha nos pés do Senhor. Tu é mortal, tu é caco, tu é barro, tu é pó, tu é cinza. Se coloque no teu lugar. O lugar de pó é no chão que tudo começa, é no chão que tudo inicia, é no chão que o oleiro coleta o pó, coleta o barro e faz um vaso para a glória dele. Vai no pé. 5 irmãos, o menino mais velho, 3 meninas e eu, caçula, como diz o nordestino, a raspa do tacho. Tem gente que me pergunta, por que você fala tanto em nordestino? Porque eu gosto desse povo, irmão. Eu descobri que a minha avó é nordestina, por isso que o sangue ferve. Minha avó era baiana, irmão, filha de baiano. Aí eu falei, pronto, está aí a origem. 5 filhos, o menino mais velho, 3 meninas e eu, o caçula. Mamãe trabalhava o dia inteiro. Quando ela vinha no final da tarde e ela apontava na esquina, nós tínhamos um cachorro que sentia ela chegar, começava a latir. Meus irmãos pulavam o portão, passavam por mim, me provocava e eu abria a boca desse tamanho e chorar. E eles chegavam na mãe e iam direto para a mão. Mãe, deixa a gente ajudar a senhora. A senhora ficou longe o dia inteiro. Mamãe sempre passava no mercado depois de vir no serviço e trazia coisa gostosa que toda criança gosta, e tem umas crianças grandonas que também gostam. Aí os meus irmãos pegavam nas sacolas dela, passava por mim, pulava o muro de volta, que não era tão alto, mas para mim era uma muralha, eu era bem pequenininho na época. Passavam por mim, mostravam a língua, faziam careta, me provocavam, e eu chorando. Quando mamãe chegava no portão, ela olhava para mim e abria os braços, e eu pulava no pescoço dela. Começava lá de baixo e vinha subindo, alcançava o pescoço e dizia: mãe, que saudade da senhora. A senhora ficou longe o dia inteiro. E a mãe dizia no meu ouvido: teus irmãos pensam que eu sou esperto, mas eu sou mais esperto que eles, tudo junto. Está vendo essa bolsa aqui? Nessa bolsa ninguém toca. Dentro da bolsa tem o melhor guardado para você. Vamos lá para dentro. A mãe me colocava em cima da mesa, beijava a minha cabeça, pegava a bolsa dela, sempre a mesma coisa, pegava a bolsa dela, abria a bolsa dela, chamava todos os meus irmãos e dizia: isso aqui é para vocês aprenderem a ser menos interesseiro, ó. Ele é o mais pequenininho, ele deveria ter prioridade, mas como vocês não aprendem, está aqui, ó, o melhor é para ele. E tirava o melhor Danone para mim. Teve gente que entendeu o mistério. Aqui você não pode ser o filho mais velho. Me dá, eu quero, Jeová, eu quero, me dá. Senhor, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero um apartamento, eu quero um marido rico, eu quero uma mulher que tem uma herança para receber. Jesus, me dá, mas tem o filho mais novo, Jesus, eu não sei se tu vai me dar, ou se tu me der, tu é Deus, se tu não me der, tu continua sendo Deus. Eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te louvar, eu vim aqui para te glorificar. Eu vou encerrar. Sabe por que o Espírito pairava sobre a face das águas?
Porque Deus não via a terra assim. Deus já via a terra formada. Deus já via a terra completa. Sabe por que Deus não desiste da tua casa e da tua família? Porque Deus já vê a tua família salva. Deus já vê a tua família liberta. Como é que pode aquele meu filho dar tanto trabalho e não morre? Jesus sempre dá livramento para ele. É que o Espírito está pairando, está pairando, está pairando, está pairando. Como é que pode aquela minha filha, parece que Deus tem um negócio com ela, ela não morre, ela não some de uma vez, não vai sumir mesmo, porque o Espírito está pairando, está pairando. Uma hora Deus pega, uma hora Deus trata, uma hora Deus traz, uma hora Deus levanta. Como é que pode aquele crente estragado não dizia numa vez, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. O pastor exclui. Como é que pode? É que o pastor está vendo que o Espírito está pairando. Uma hora Deus pega, uma hora Deus trata, uma hora Deus levanta. Fica de pé. Concluindo, o Espírito se movia sobre a face de uma terra que era sem forma, vazia e com trevas, porque Deus tinha uma obra naquela terra sem forma, vazia e com trevas. Deus tem uma obra na sua casa. Deus tem obra de salvação na tua família, e Deus já falou aqui essa noite, muito forte. Pode ser o gadareno que for, mas Jesus vai lá. Você pode ter o prejuízo na vida que for, mas a salvação você não perderá. O bem maior, que é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, sobre o teu coração, sobre a tua vida, como fiel testemunho para outras pessoas, você não vai perder. Eu quero orar por você que se sente assim, ou que está vendo a sua casa assim, sem forma, vazia, com trevas, e você acredita numa restauração. Chega na frente. Pode vir. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelos seus negócios. Eu quero orar pelo seu ministério. Eu quero orar pelos seus. Pode vir. Vem. Cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, e no peito um cinturão de ouro. Tem profeta aqui, irmão? Da sua boca sai uma espada super afiada, ela tem 2 gumes. Eita glória! Eu ouço o som de muitas águas, sinto o cheiro de perfume, e no meio da vigília, vencedores da última hora, eu estou vendo, semelhante ao Filho do Homem, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seu rosto brilha mais que o sol. Quem é ele, igreja? Jesus Cristo é o seu nome. Levanta a mão para a glória. Seu rosto brilha mais que o sol. Eita glória! Toda glória a esse nome. Mas ele vem montado num cavalo branco, vem saltando pelos montes. Na sua costa está escrito: é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sua glória incendeia aqui, incendeia ali, incendeia lá. Tem macumba caindo por terra, porque o varão está neste lugar. Incendeia, incendeia aqui, incendeia, incendeia lá, incendeia essa igreja, incendeia este altar, incendeia, incendeia aqui, incendeia, incendeia lá, incendeia este povo que levanta a mão para te adorar. Mas quando desce o varão de fogo, faz a terra estremecer. É sinal que essa vigília está na glória do fogo e poder, e na
naquele grande dia, todo joelho se dobrará, a cabeça da serpente outra vez vai esmagar. Vai, levanta a mão para dar glória. Varão de fogo, varão de fogo, varão de fogo que chegou para dar renovo. Varão de fogo, varão de fogo, levanta a mão para dar lugar, levanta a mão para receber. Quem é esse varão? Quem é esse varão? Ele é o nosso Deus. Tem maca de cravo nas mãos. Levanta a mão para receber assim, ó. Levanta a mão, fecha os olhos. Recebe o renovo de Deus agora na tua vida. Recebe o renovo de Deus agora na tua casa. Abre a boca, porque cada glória que você dá é um demônio que cai, uma vitória que desce. Varão de glória, ele está indo lá, está indo lá, está indo lá. Ele está cuidando do teu futuro. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Cadê os profetas? Cadê os vasos? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar nessa madrugada. Não sai daqui com rolo não. Meu Deus. Mas ele vem montado num cavalo branco, vem saltando pelos montes. Na sua coxa está escrito: é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sua glória incendeia aqui. Meu Deus, tem uma providência de Deus para esse rapaz aqui, ó. É para ele, é para ele, é para ele, é para ele. Incendeia, incendeia aqui, incendeia, incendeia lá, incendeia. Esse vento vai passar. Para cada dia de vergonha que vocês tiveram, Deus vai dar dupla honra para vocês. Mas quando desce o varão de fogo, vai sacar. É sinal que essa vigília toma a glória do fogo e poder. E naquele canto todo joelho se dobrará, a cabeça da serpente outra vez vai esmagar. Levanta a mão para a glória. Ele é o nosso Deus. Tem macaco escravo nas mãos. Recebe saúde do céu. Recebe saúde do alto. Jeová fecha a tua sepultura hoje. Receba poder, 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 poder. Recebe, 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 recebe. Poder, 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 poder. Levanta a mão, levanta a mão. Recebe, 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 recebe. Poder, 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 poder. Ai! Recebe, 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 recebe. Poder, 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 poder. Deixa Jeová te encher. Oh glória! Aleluia!